global realizado pela consultoria Randstad afirmou que 2 em cada 4 profissionais das gerações mais jovens preferem ficar desempregados a continuar num emprego que não gostam, e cerca de 56% da geração Z e 55% dos millennials disseram que deixariam sim o emprego se ele começasse a interferir muito na vida pessoal ou também no psicológico. Novas gerações do mercado de trabalho, portanto, é o tema de hoje que vamos discutir no Diálogos. E eu recebo a gestora de recursos humanos e especialista em psicologia organizacional, Lisandra Araújo, e também o coordenador de uma consultoria de estágios, que é o Martin Carballo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo Muito obrigado convite. pelo convite. Para a gente começar, então, vamos falar um pouquinho das gerações, né? Nós temos aí a geração Baby Boomers, geração Z, Y, geração X, Y, Z e a geração Alpha, que é a mais recente. Geração Baby Boomers, né, que é os nascidos entre a década de 40 e 60, tem algumas diferenças, conforme a gente vai pesquisando, vários sites eles acabam dando uma diferença, mas essa é a média, nascidos nas décadas de 40 e 60, geração Baby Boomers. Vamos falar então um pouquinho da característica dessas pessoas. Eles tinham por objetivo, né, essa estabilidade, ficavam 20, 30, 40 anos, uma vida inteira na mesma empresa, né? Legal. O importante da gente comentar sobre essa geração é que essa geração são os nascidos pós-guerra. Então, os militares iam, né, às vezes não voltavam, e as mães tinham essa incumbência de criar essa geração. E como foi muito próximo da Revolução Industrial, da ascensão dos empregos, eles saíam, né, com esse objetivo do trabalho, mas a visão era um pouco assim, muito focada em manter-se, como você me falou, manter-se por muitos e muito tempo, às vezes nascer na empresa e se aposentar na empresa. Acho que uma característica dessa geração é que assim, eles tinham a ambição de se manter, né, porque eles precisavam desse trabalho, mas não tinham a necessidade do crescimento. E tanto que em relatos nós observamos muito tempo que assim, a pessoa entrava, como um exemplo, entrava como secretária numa empresa, ela tinha lá a sua ascensão, ela era promovida secretária 3, 2 e 1, mas ela mantinha-se como trabalho Mesmo de cargo. secretária, mesmo cargo. E até outros tipos de trabalho, mas a característica dela era fortalecer isso, né, dentro desse trabalho. Lisandra, vocês acham um pouquinho também, né, desse medo do desconhecido que todo ser humano tem? Você vai começar num novo emprego, você tem aquele nervosismo, aquele frio na barriga. Eu acho que esse também, você acha que era um dos fatores também que pegavam, né? Uma sociedade à época mais conservadora, as mulheres elas ficavam mais em casa, né? Eram mais os homens que saíam para trabalhar. Também você acha que esse também era um dos fatores que pegava nessa questão? Sim, sem dúvidas. Na verdade, essa geração realmente era a geração em que os homens saíam para trabalhar, então era a base ali da família, né? E as mulheres, de fato, ficavam em casa, né? Cuidando dos seus filhos. A estabilidade dessa pessoa no mercado de trabalho se dá justamente com relação a isso. Então, poxa, se eu sair do emprego hoje, quando eu vou conseguir um outro, né? Como vou fazer para manter a minha família? Porque a mulher realmente nessa geração era a dona de casa, né? Nós viemos a ingressar no mercado de trabalho um pouquinho depois. Então, acredito, tá, Dani, que essa estabilidade se dá justamente por conta disso mesmo, né? O medo ali da necessidade, né, de conseguir manter ali a base familiar. E aí hoje a gente ainda tem um advento das redes sociais que facilita bastante na hora de você procurar por uma vaga de emprego, LinkedIn e tudo mais. Naquela época era bem mais complicado, né? Você saber que uma vaga estava disponível. Exatamente. Antigamente o pessoal saía batendo de porta em porta entregando o currículo, né? Hoje é algo que a gente quase nunca vê, é um currículo aí impresso. E muito assim, se acredita também na dificuldade que o pessoal tinha antes, né? Então, de montar um currículo também, com aí o uso da tecnologia, né? E como mesmo a gente já havia comentado antes de vir para cá com relação a esquentar a carteira, né, Martin? A respeito aí de conseguir colocar uma experiência na carteira de trabalho para conseguir aquela oportunidade. Acho que até é engraçado quando a gente está falando sobre esse período, porque como não se tinha modelo de currículo, vendia-se um modelo na própria papelaria. Então a pessoa ia lá, comprava, preenchia a mão
e saía Sair procurando, distribuindo. distribuindo por aí, né? E justamente por essa característica dessa época, eles vinham mesmo com assim, ó, eu preciso de um trabalho para eu suprir a necessidade da minha casa, né? E aí a próxima geração, nascidos entre as décadas de 60, início da década de 80, e aí a gente já poderia dizer, ainda tinha essa questão da estabilidade, de ficar mais tempo no emprego, mas podemos dizer que tinha uma ambição a mais pela ascensão profissional, até pelo salário? Aí eu posso falar com mais propriedade que é a minha geração. Como no modelo anterior nós tínhamos um modelo patriarcal, onde o pai trabalhava durante o dia para poder ter o sustento da família, o olhar para o trabalho ele era muito fechado em condições assim de ascensão, da dificuldade de estudar, porque ele não tinha muito tempo. E aí essa geração trouxe para mim o seguinte, olha, eu vou te dar condições de estudar porque eu não consegui estudar, não consegui fazer algumas coisas. E aí a minha geração veio com esse planejamento do seguinte, de uma maturidade do modelo, né, de trabalho, mas aí voltado mais para o estudo, para poder conseguir uma carreira melhor, ter uma ascensão maior, conquistas maiores, né? Até porque também começou a modificar a nossa cultura em relação assim do trabalho braçal para o trabalho mais mental. Tanto que, assim, quando eu era adolescente, se você não tinha um diploma de datilografia, por exemplo, você não conseguia conquistar uma vaga, um trabalho, não tinha condições. Então, aí começou essa ascensão, essa conquista de querer crescer. Lisandra? Bom, essa geração também, ela foi a geração ali que praticamente foi criada vendo os pais saindo para trabalhar, né? Então, os pais saíam para trabalhar e ele ficava responsável pela casa. Então, passou a ter ali um senso de responsabilidade muito novo, né? E o fato dos pais precisarem sair para trabalhar acabaram trazendo para eles também uma forma de querer se desenvolver, né? De querer estudar e também ingressar no mercado de trabalho para, de certa forma, conseguir também ajudar em casa. E aí depois a gente tem a geração Y, conhecida também como Millennials, né? Que aí é nascida do fim dos anos 80 até 1994. Aí já é uma geração um pouco mais parecida com a que a gente tem hoje, né? Apesar das diferenças, mas aí a gente já pode falar de um perfil um pouco mais questionador, um pessoal também que está mais preocupado com questões sociais, de sustentabilidade, com os fatores externos também, né? Sim, sim. A geração Y, a gente pode dizer que ela está mais preocupada aí com a parte de conhecimento, né, do que o patrimônio financeiro. Né? Então, por exemplo, quando a gente pega aí o pessoal que está agora, né, principalmente os universitários, eles estão à procura de conhecimento, né, de se aperfeiçoar cada vez mais. Então, essa galera, ela é uma galera que está buscando aí bastante inovação, né? Então, quando a gente pega esse pessoal, por exemplo, no mercado de trabalho, a gente consegue observar que são pessoas mais criativas, mais agitadas e que elas buscam sempre por inovar, né, por atividades novas. Então, assim, manter-se por muito tempo fazendo uma atividade só ou somente atividades burocráticas acaba gerando aí, de certa forma, um certo desconforto para essa geração. O pessoal gosta mais de estar sempre inovando ali. Esse dinamismo, né? Exatamente. Não é só salário, né? Essas experiências mesmo. O que o emprego pode me proporcionar de experiência mesmo que eu vou conseguir levar? O conhecimento, né? Eu posso dizer que essa geração, ela é um pouco mais estável com relação à anterior no mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, hoje, muito se vê eles aceitando, por exemplo, uma vaga de emprego ou uma vaga de estágio que seja, mas já com a seguinte intenção: eu vou entrar, vou adquirir conhecimento aqui, absorver o máximo que eu posso para sair e procurar algo melhor. Então, é justamente isso que a gente vê. Agora, aí cabe às organizações, né, conseguir manter ou não aí esse pessoal na empresa, né? Então, assim, a gente vê que o pessoal, eles buscam mesmo esse conhecimento e não gostam muito ali de ficar tanto tempo estável na empresa. Concorda, Martin? Não, e eu acho bacana dessa observação que, assim, para receber essa geração dentro das empresas, ela tem que modificar também a sua cultura, a sua estrutura.
porque também é uma geração muito competitiva. E a partir do momento que elas saem de um curso técnico, de uma formação universitária, ela vem para o mercado com o desejo real de estar atuando dentro da área, né, que ela se formou. A gente percebe que muita gente ainda não consegue ter esse olhar, das empresas não conseguem ter esse olhar. Mas a partir do momento que essa geração também entra no mercado e começa a trabalhar naquela área que ela se formou, ela consegue também trazer um desenvolvimento muito grande para a organização e principalmente para a equipe também que está dentro ali. Bacana. Vai trazendo aí atualidades, né? Sim. A vida acadêmica, ela vai ali sempre se modificando e o pessoal vai trazendo realmente aí essa inovação para dentro da organização. Legal. E depois a gente tem, então, a geração Z, que aí são os nascidos de 95 até o ano de 2010, que aí a gente pode falar também de um forte senso crítico, né? As pessoas também preocupadas com essa questão que a gente falou da sustentabilidade, questões sociais, forte senso crítico, e aí também essa instabilidade, né? Também seria um pessoal também que já não tem dificuldade de aceitar algumas coisas, que é o imediatismo, podemos dizer assim, Lisandra? Sim, sim, é uma galera que chega aí no mercado de trabalho com muita pressa, né? Quando é que eu vou ser promovido? Exatamente, eles vão com muita sede ao pote e às vezes as organizações não estão preparadas na maioria, né? A maioria não estão preparadas assim para recebê-los. Então eles vêm com bastante garra, assim, com bastante vontade, mas a gente vê que é uma galera que chega sem muito objetivo, sem muito propósito. Então quer fazer, quer pôr a mão na massa, mas não sabe assim direito por onde começar. Então é uma geração que as organizações precisam estar ali conduzindo sempre, mas que é muito difícil compreendê-los, né? A maneira como conduzir essas crianças, né, essa geração, é um pouco mais complicada, e aí não são todos que conseguem, né, pelo menos o pessoal que é um pouco mais engessado, geralmente tem bastante dificuldade em conseguir lidar com essa geração. E aí a gente percebe esse reflexo da casa para o trabalho, porque como dentro da casa ela tem tudo de forma imediata e tem acesso a tudo, um estímulo muito alto. Essa hiperproteção também. E ela chega no mercado de trabalho hoje querendo isso. E as empresas, elas podem até proporcionar, mas aí precisa desse tempo de experiência, de maturidade, de paciência para entender o processo, antes mesmo dela chegar e falar assim, não, hoje eu já sei fazer. E é muito nítido a gente, nessa geração, escutar esse tipo de resposta. Não, eu já sei fazer. Eu já sei fazer. Por quê? Porque eles estão tão incumbidos na tecnologia e as informações, às vezes, pela metade, né, que às vezes acaba tendo um impacto muito grande no mercado de trabalho. Mas são exímios profissionais, desde que a empresa também consiga conduzir. Sim, e a criatividade que a gente falou, né, um fator muito forte dessa geração também, o ideal é que seja aliada essa criatividade com essa maturidade também, né? Porque Sim, todo mundo tem algo a oferecer, com certeza. né? Eles são muito criativos, né? E eles são também muito ousados. Então, na maioria das vezes, a gente consegue identificar nessa geração pessoas que não têm medo de falar, de se expor, e às vezes ir contra, né, a palavra de alguém que é superior ali na organização, gera ali, de certa forma, alguns conflitos, né, começam a gerar aí. A gente costuma dizer que os cargos ali aí para a geração Z ainda não foram criados, né, a gente está identificando aí Tem período de teste sim, ainda. um cargo que eles melhor ali se encaixem, né, é uma geração um pouco mais difícil mesmo de conseguir entender, porque muitas vezes eles chegam, né, nas organizações aí com uma ideia, né, entretanto, por exemplo, eles querem trabalhar, eles têm força de vontade de trabalhar, mas muitas vezes o que ele viu em casa, o que ele vivenciou, né, o cuidado ali dos pais e tudo mais, acabam, de certa forma, influenciando também de forma negativa em algumas vezes, né? Sim. E aí, agora a gente tem a mais atual, que é a geração alfa, que são os nascidos após o ano de 2010. Ainda não temos essa geração no mercado de trabalho, mas daqui uns 5 anos a gente vai começar a ter esse parâmetro. O que a gente pode esperar, se é que é possível prever? Nos Quem assusta que se um pouco, arrisca né? a falar primeiro? Não, eu vejo dentro da minha casa, eu tenho essa geração, tenho os meus filhos. Então, eles são muito inclinados para os resultados, porque
voltando um pouquinho na geração anterior, eles foram estimulados. E essa geração alfa, ela é estimulada constantemente por todos os meios de comunicação. Uhum. Então, hoje, elas aprendem a tecnologia sem ao mesmo ter tido contato com ela. Uhum. Então, ela chega hoje, por exemplo, questionando porque, vamos dar um exemplo bem pequeno. Por que o céu é azul? Uhum. Mas o céu é azul por causa disso. Não, mas eu já pesquisei, o céu não... Problematizando tudo, exatamente. Né? E até mesmo dos questionamentos, às vezes fora da nossa realidade, assim, que o oceano, a parte mais profunda do oceano é as fossas da Mariana. Eu falei, mas onde você viu isso? Eu vi no Google, eu vi no... Então, esse acesso à informação, como é que vai ser o trabalho deles, ainda é muito incógnita. Sim, que eles já nasceram, né, numa época... A nossa geração já nasceu numa época que a tecnologia, as redes sociais nem tanto, né, mas que a internet estava avançando e eles já nasceram, né, nesse mundo globalizado. E aí também até um apontamento também, né, nessa atual realidade que a gente está vivendo, de questões sociais, polarização política, tudo isso influencia. Eles estão vivendo nessa primeira infância, muitos, né? Então, são coisas que possivelmente, de alguma forma, vão refletir, influenciar lá na frente. Sim, com certeza. É isso, então. Bom, o papo tá bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Hoje a gente está falando sobre as novas gerações no mercado de trabalho. Tá bem interessante esse bate-papo. Preste atenção, você que tem filhos mais novos ou é mais velho, é legal trocar essa experiência. O Diálogos da Cidade volta já já, não sai daí. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. Hoje a gente está falando de um tema para lá de interessante, as novas gerações no mercado de trabalho. Gente, queria começar esse segundo bloco já perguntando o que é ser feliz no trabalho, né? A gente falou um pouquinho dessa diferença das gerações ao longo dos anos. Hoje, falando dessas novas gerações, a geração Y, né? A Millennials e a Z são as mais novas que hoje estão inseridas no mercado de trabalho. O que é ser feliz no trabalho, pegando do ponto de vista dessas pessoas, dessas novas gerações? O que satisfaz, né, as pessoas? Talvez não é só alto salário, ou então não são só experiências, estão buscando mais salário, né? Porque não é glamour e muitas vezes não paga conta, né? Experiências não pagam as contas. Então, o que é ser feliz no trabalho hoje, para essas gerações? Eu vejo que, assim, como você falou, houve uma modificação cultural disso daí. Na minha geração, a gente é muito inclinado para os desafios. Né? A gente olha assim e quer buscar um novo e desbravar isso daí. Acredito que para a geração Y vem mais para conhecimento, para a parte realmente de inovação, de fazer acontecer. E nós percebemos que a geração, né, que está agora no mercado, que é a geração Z, ela vem em busca mais de um acolhimento. Dentro das organizações, ela tem todo o critério de desenvolvimento, inovação, imediatismo, mas em muitos relatos elas têm buscado mais um acolhimento, um amparo das organizações. Acho que é um pouco do reflexo que tem dentro de casa, ela vem para o mercado de trabalho e aí ela acaba se encontrando, né, falando que a felicidade é mais ou menos essa linha de acolhimento. Sim. Algumas pesquisas, né, Dani, de clima organizacional, a gente consegue identificar, inclusive, que o salário ele não é ali o fator mais predominante a manter, né, uma pessoa empregada. Então, hoje, o bem-estar no local de trabalho, né, a afetividade com os colegas de trabalho, como o Martin mesmo citou, ele é muito importante. Mas quando a gente fala em felicidade no âmbito organizacional ali, né, hoje a psicologia positiva, ela estuda muito bem isso e a gente consegue verificar, inclusive existem aí vários testes comportamentais, né, psicológicos, para a gente entender o que esse funcionário está sentindo, né? O que esse colaborador está sentindo.
apesar de algumas empresas ainda manterem ali alguns testes um pouco mais, mais burocráticos, né, de numeração, de gráficos, hoje a gente está lidando muito com a capacidade emocional. Então, será que esse funcionário está feliz? Né? O que está faltando para compor ali o bem-estar desse funcionário? Então, eu acredito que as organizações hoje, né, o fato de ser feliz, bem-estar e felicidade no local de trabalho, ele vem muito a calhar assim com relação ao respeito, né, a flexibilidade, a liberdade no mercado de trabalho, né, dentro das organizações. Então, por exemplo, o modelo híbrido hoje, né, que o pessoal está aderindo bastante, a gente verifica que as pessoas estão muito mais satisfeitas, estão muito mais felizes em seu cargo, né? Então, assim, a gente pega um exemplo de uma pessoa que trabalha, por exemplo, aí das 8 às 6, né? E precisa cuidar da saúde física, mas que horário que vai ter para ir para academia, para conseguir conciliar com os estudos, conseguir conciliar em casa, de repente? Então, a ser mais flexível, ter horários flexíveis, é uma metodologia aí que está vindo com bastante força e a gente está vendo que está trazendo realmente resultados positivos aí na vida das pessoas. Sim, e você comentou do bem-estar, porque hoje em dia vivemos numa sociedade capitalista, né, que prevê o lucro, que você tem que entregar os resultados, mas é muito importante também ter essa sensibilidade, né, pensar no bem-estar, na educação emocional também dos funcionários, para que eles também consigam render, né? É uma via de mão dupla, que aí fica bom para todo mundo, para todos os lados. Sim, essa geração ela vem para o mercado buscando o trabalho, né, mas ela vem também com essa ideia de querer se cuidar mais, de ter um tempo mais para ela, porque nas organizações a gente vê que ainda esse processo é muito engessado e ela está buscando essa flexibilidade. Uhum. E até porque para ser produtivo, né, você tem que estar bem, não precisa ser, né, aquele modelo que antigamente tinha muito, né, de você ficar doido, se estressar no trabalho, surtar. Não, isso não funciona, né? Isso é prejudicial para todo mundo, não só para a pessoa, mas também contamina o ambiente e tudo mais. Sim, então só para antes da gente continuar, só queria passar um dado de que uma pesquisa apontou que 40% da geração Z e 24% dos millennials gostariam de deixar seus empregos dentro de um prazo de 2 anos. Apontou uma pesquisa. Esse prazo surpreende vocês também, essa pesquisa? Assim, vocês que estão vendo na prática também, me surpreende, é bem por aí? Me surpreende o tempo que tá longo, né, Márcia? Tá longo ainda? Pois é. Nós estamos vivenciando aí prazos bem menores, viu, Dani? Sim, sim. Então, essa geração, às vezes, ela não muda somente de empresa devido a salário, não. Então, o ramo organizacional conta muito. Então, por exemplo, nossa, trabalhar nessa empresa é mais interessante, né? É mais a minha praia. Troca, né? Às vezes a diferença de salário, né, de benefícios é muito pequena, mas o ramo da organização conta muito. Então eles vão pulando ali até de fato se encontrarem. E a gente não está falando aí de um prazo de 2 anos, né? Pelo menos a rotatividade que a gente vem observando é muito grande. Então eles ficam aí 6 meses, 1 ano, né? E existem alguns, inclusive, aí falando especificamente das vagas de estágio, que é onde a gente encontra a geração Z, que essas crianças elas acabam ficando por um tempo muito menor. Inclusive, a gente já teve caso aí de, por exemplo, 1 semana, né, 2 dias, é muito comum. Então, assim, iniciar, mas a partir do momento que chega ali no âmbito organizacional, acaba tendo uma visão distorcida do que realmente é o trabalho. Então, às vezes, não pega afinidade com as atividades, né, tudo mais, e pede para sair. E assim, sem medo mesmo, eles pedem para sair e vão em busca Se jogam em busca de outras oportunidades. Vão em busca de outras. E você falou do tempo, só para concluir, antigamente tinha essa coisa de você ficou muito pouco tempo no emprego, você pode ser mal vista. Eu até falo, quando eu era estagiária, no começo, no meu primeiro estágio, falava-se muito ainda, mas você vai ficar menos de 6 meses, você pode ser mal vista e tal. Fica um pouquinho mais, adquire mais experiência. Hoje caiu por terra isso, assim, ou ainda tem essa questão, ainda pode pegar mal. A gente fala que as empresas elas estão se adaptando também às novas gerações. Sim. Então isso já foi embora ou ainda pode ter um problema? Aí ficar 1, 2 dias, 2 meses só? Em sua grande maioria, as empresas ainda prezam por esse olhar de um tempo maior.
porque, de qualquer forma, as empresas ainda são muito conservadoras. Mas tem mudado muito isso porque nós tínhamos um modelo antigo de trabalho que era assim, você entrava numa empresa e fazia exatamente aquilo, você se tornava uma pessoa muito monovalente. E com essa construção, com esse desenvolvimento e tudo mais de mercado de trabalho, as pessoas começaram a atuar em várias áreas e se tornando polivalentes. Mas, às vezes, dentro daquela empresa, ela não adquiriu o conhecimento total. E aí vai muito daquela questão do seguinte, eu estou fazendo o que aqui? Se eu ficar aqui, eu vou ficar como estagnado. E isso, por ser uma geração um pouco mais imediatista, às vezes a empresa ela não consegue suprir essa necessidade de dar formação constante, né? E muitas empresas, até as empresas de pequeno porte, têm adotado modelos de trabalho assim, de um job rotation, né, para que ela realmente atue em várias áreas, para que ela realmente acabe ficando, porque da mesma forma que elas são bastante imediatistas, elas também trazem resultados imediatos, desde que a empresa também consiga assim, adequar a essa situação. Sim. Bacana. Essa visão que o Martin passou pra gente vem muito calhado do que a gente falou antes, né, da geração Y. Então, o fato ali de ficar muito estável por muito tempo realizando alguma atividade específica, né? Então, às vezes, a gente fala muito sobre a transição de carreira. Então, ingressou ali numa área, né, específica, mas iniciou, poxa, mas não é muito bem isso que eu quero. E quando não tem essa rotação por dentro da organização para conseguir conhecer outros setores, conhecer outras áreas, a pessoa tá ali somente naquilo, ela vai de fato sair. Mas seria, basicamente, tá, Dani, para procurar realmente outros conhecimentos, né? Explorar novas áreas. Porque, na verdade, esse pessoal que ingressa agora no mercado de trabalho, grande parte dos mais jovens, né, eles não vão, assim, com um objetivo profissional em mente. Então, eles não traçam ali a carreira profissional. Eles vão passando por diversos locais até acontecer, né? Até se encontrarem, exatamente. E aí o encontro a gente não sabe se vai ser um encontro de 3 meses, se vai ser de 6, se vai ser de uma semana. É bem... surpreender, né? Gostar mesmo. Exatamente, é bem relativo, é bem relativo. Inclusive, não só a geração mais nova, mas a gente vê muito hoje, assim, a busca por estágio de pessoas mais velhas. Então, pessoas mais velhas, assim, com seus 48, inclusive a gente fez um processo recente com uma pessoa de 51 anos, que começou a vida acadêmica um pouco mais tarde, né? Procurando, então, uma transição, uma troca ali de carreira. Então, é bem interessante. E até uma facilidade disso, é uma coisa que fortalece essa busca de algo que atraia, porque hoje ela também tem a facilidade de, na cabeça de qualquer geração, Dani, tem essa questão educacional. Eu preciso fazer um curso técnico, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso me formar, porque o mercado traz isso para a gente. Só que hoje, como você tem uma acessibilidade maior às instituições universitárias, então você também tem uma facilidade de troca muito grande. Hoje eu estou na área administrativa, mas eu percebi que não, eu quero ser agrônomo. E você tem essa facilidade de troca de curso. Ah, não deu certo agrônomo? Ah, então eu vou ser biólogo. Então são, às vezes, atividades muito diferentes até o ponto dela se achar. E o que é legal também, como a Elisandra trouxe, a geração mais antiga, que passou a vida inteira dentro da empresa, ela se tornou monovalente, ela perdeu um espaço no mercado, acabou sendo demitida em função da pandemia ou de outros aspectos, né? Mas ela achou a oportunidade de falar assim, não, agora eu vou fazer o que eu gostaria de fazer. E aí o mercado está começando a absorver esse pessoal, essa geração também. E até a sociedade, conforme foi mudando ao longo desses anos, né, as pessoas foram se desconstruindo também nesse conceito, né, de eu vou migrar, não importa a minha idade, não deu certo aqui, eu vou para uma área totalmente distinta, e isso é bem legal. Bom, a gente vai para mais uma pausa, então, no Diálogos da Cidade, bate-papo bastante esclarecedor, de interesse público, mas não saiam daí que já já a gente está de volta para falar mais sobre as novas gerações no mercado de trabalho.
Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. Hoje eu estou recebendo a gestora de recursos humanos e especialista em psicologia organizacional, Alisandra Araújo, e também o coordenador de uma consultoria de estágios, que é o Martin Carballo. Gente, para a gente começar esse fechamento do programa, né, nesse último bloco, eu queria falar de 2 termos que estão altamente na mídia, estão em alta, sobretudo no pessoal mais jovem, que é o Great Resignation, né, que é o grande pedido de demissões, que é essa onda que vem vindo contra baixos salários, tudo mais, buscando essa visibilidade, né, que o trabalho ele seja realmente reconhecido. Que também tem o Quiet Quitting, que são profissionais que defendem estabelecer limites no ambiente de trabalho, seja de horário ou muitos, mas eu fui contratada para fazer isso daqui, se estiver passando muito desse script que me foi passado, mas aí precisa reestabelecer o contrato, né, rever esse contrato. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa realidade que a gente está vivendo nesse momento. Eu vejo que esses 2 temas estão muito ligados. Vamos começar por essa questão do trabalho ter o seu horário. É muito bacana que essa mentalidade tenha se desenvolvido, porque nós deparamos com os 2 cenários. Primeiro, a empresa que acaba tendo um abuso sobre o próprio colaborador, o funcionário, né? E não falo nem em termos salariais, mas um abuso mesmo assim, num trabalho acima da capacidade, né? E, em consequência, às vezes, de uma remuneração menor ou até mesmo de um benefício ou de condições melhores. Porém, a gente precisa entender o seguinte, que acho que as gerações ou a geração atual, ela preza muito dessa questão da organização de contrato. Acho que assim, é isso que eu vou fazer, é isso que eu preciso executar. Tudo bem, mas no decorrer do tempo, a gente percebe que assim, isso começou a ser realmente uma relação de trabalho. A empresa pensa no lucro, o funcionário, o colaborador, ele pensa na questão do ganho, né? Porém, Dani, gradativamente, mas isso um pouquinho mais lento, tá? Tem mudado isso. A empresa não tem tão se importado com o colaborador que trabalha dentro do horário dele. Ele pode 5 horas, 6 horas bater o cartão e ir embora, desde que ele cumpra as atividades dentro daquele determinado horário, né? E até hoje as organizações estão mudando assim, olha, deu o seu horário, para. Justamente que as gerações estão ficando um pouco mais doentes, mais cansadas, né? E essas gerações estão entendendo que não é mais o meu salário, é a qualidade de vida que eu tenho. Então, eu preciso fazer o meu trabalho dentro daquele horário, né? E o salário começa a ser a consequência daquilo que ela produz, daquele resultado que ela traz. Dani, a gente consegue observar também que com relação ao bem-estar, à felicidade no ambiente de trabalho, ela está sim muito ligada com a redução da carga horária, né? Então, por exemplo, não somente ter que trabalhar home office ou modelo híbrido, né? Mas as empresas que passam também a reduzir um pouco a carga horária, nem que seja meia hora, 1 hora, já faz total diferença na vida do funcionário, né? Isso por quê? Né? Por exemplo, a pessoa que sai às 6 do trabalho, né? Fica bastante corrido ter que sair e fazer uma faculdade, né? Ou chegar em casa, se organizar para trabalhar, tudo mais. E a partir do momento que a pessoa ela começa a ter um horário muito estendido, né? Logo ela já começa a ficar menos produtiva. Então, um exemplo claro disso é, por exemplo, a gente costuma sempre exceder ali o nosso horário de expediente às 5. Né? E dá tempo a gente sair, né? Quem precisa se exercitar vai para academia, depois vai para uma faculdade, né? Tudo mais. E isso é um modelo que vem assim fazendo muito bem para a gente. Quando a demanda de trabalho ela está muito grande e a gente precisa exceder esse prazo, a gente vê que a gente não rende muito, né? Porque o pessoal já está cansado, né? Tudo mais. E o que precisa, assim, de repente, as organizações começarem a refletir um pouco melhor sobre isso, é que o que acontece? Nossa, o meu funcionário, ele está insatisfeito. Vou remunerar mais, né? Vou pagar mais, ou vou inserir tal benefício, né? Então, hoje, muito se vê aqueles tickets, né? De academia, pilates. Mas se a pessoa tem um horário de trabalho tão estendido, quando que ela vai usufruir desse benefício, né? Então, uma vez, não somente, assim, a questão
questão de sair mais cedo ou não, mas a pessoa que ela tem mais tempo, assim, de se cuidar, de cuidar de si, ela vai ter também uma produtividade logo um pouco melhor na organização. Então, isso é bem importante também de se repensar. Talvez por isso a gente pode falar também que muitos jovens eles estão optando por empreender, até por fazer seu horário. Claro que tem também as responsabilidades muito maiores, né? Você mesmo cuida do seu próprio negócio, mas justamente por essa flexibilidade, por todas essas questões que a gente tem falado, porque os modelos de trabalho também eles têm mudado, né? Não só com a questão, principalmente depois da pandemia, do sistema home office híbrido, mas até nos modelos de contratação, né? A CLT muitas vezes está cada vez menor, né? Inserida nas empresas. Hoje tem um modelo PJ, de repente não seja tão compensatório financeiramente, então esses jovens têm optado por ter seu próprio negócio. E é justamente isso, porque dentro desse modelo, e eles começam a construir mesmo, ou o modelo PJ, de prestação de serviço dentro de uma empresa, ou a própria empresa dele, porque daí ele consegue atrelar várias situações. Flexibilidade, tranquilidade, horário, ele consegue cuidar mais dele, ele consegue ter ganhos maiores, porque ele consegue conduzir da maneira dele, né, de uma formação dele ali. Mas também de um outro lado, né, de uma outra visão, é que ele também não está conseguindo se adaptar às organizações. Você pode perceber que os jovens hoje eles não têm mais a identidade fabril. As pessoas, principalmente aqui em São José, era muito visível essa questão assim, que eu preciso me inserir numa fábrica. Hoje não. Hoje eles estão muito mais voltados a prestadores de serviço, em outras áreas da tecnologia, que dá essa liberdade para que eles possam fazer do seu tempo, da forma que eles bem entenderem, mas principalmente cuidando deles, né? Sim. Que é complementar. Seria praticamente a questão de liberdade, né? Então, hoje a gente vê muitas pessoas abrindo seus próprios negócios, mas com vendas online. Então, eu trabalho, eu vendo da onde eu estiver, né? Eu acredito que esse modelo vem aí trazendo bastante benefícios tanto para o bem-estar de todos, né? Assim também como algumas empresas também já vêm adotando essa questão do home office, né? Do modelo híbrido. E como você mesmo citou, o pessoal está trabalhando, né? Mas está viajando, tudo mais. E algumas organizações já viraram aí a chave, né? Nossa, mas a pessoa está viajando? Tá, ela está viajando, mas conseguiu entregar o resultado que a gente precisava. Então, né? tudo bem da onde ela estiver trabalhando, desde que esteja, né, cumprindo ali com as suas obrigações. E essa é uma tendência mesmo. Tem os chamados nômades digitais, que são também bem interessantes. Vocês acham que tende a continuar nesse estilo, né? A pandemia, ela acelerou esse processo. Vocês acham que deve seguir ou não tanto? Claro que tem, obviamente, profissões que não dá para trabalhar de uma maneira híbrida, o home office. Vocês acreditam que seja uma tendência mesmo? Aí a gente fala para essas novas gerações, geração alfa que está aí também, que essa é a tendência mesmo. Os nômades digitais, que eles consigam trabalhar de qualquer lugar do mundo. Com certeza, até porque assim, com o avanço da tecnologia, essa geração alfa, quando chegar no mercado de trabalho, né, ela vai observar as atividades que tem que ser feitas e ela mesma vai sugerir, nossa, mas eu posso fazer isso da minha casa? Será que eu não posso? Deslocar, né? Não preciso me deslocar, né? E isso às vezes até trazem alguns benefícios, né, para algumas organizações, desde que tenha, né, um treinamento adequado, né, para que essa pessoa desenvolva as atividades em casa, ela vai conseguir fazer alguma redução de custo, né, em questões ali, por exemplo, de vale transporte, entre outros, né? Então, acaba ali ficando bom para o empregado e também para o empregador. E a gente pode observar numa coisa muito presente, né, nisso que você está trazendo, nos bancos. Os bancos sempre foram instituições extremamente engessadas do processo e conservadoras do processo de estar presente na vida da pessoa. Existia aquele modelo, né, de que o banco tinha um cofre cheio de dinheiro. Né? E hoje essas gerações não vão no banco. Vamos falar como cliente. Por quê? Porque os bancos começaram a modificar, tanto que assim, os bancos digitais vieram aí para ficar, que eles movimentam milhões, mas em números, não mais em cédulas. Então, essa geração, por exemplo, ela não precisa estar mais
formalmente vestida para vender um produto do banco. Sim. E nem mesmo para fazer os essa investimentos. credibilidade, para poder entregar tudo isso. Porque para a gente hoje essa comodidade de estar resolvendo pelo celular ou dentro da nossa casa também é cômodo para uma instituição financeira como um banco ter um colaborador, um gerente de conta na casa dele administrando vários tipos de negócio. Então, e aí cria-se, e eu acredito que essa geração alfa vai vir com tudo para que isso realmente fique bem definido no futuro aí. Não vão nem mais aceitar esses modelos tradicionais que a gente tem hoje, né? Não. Provavelmente. Exatamente. Para a gente encerrar, então, a pergunta que não quer calar, né? Que eu acho que é o X da questão. Hoje a gente tem, em muitas empresas ainda, todas as gerações que a gente mencionou trabalhando juntas, né? Desde as pessoas mais velhas, alguns já estão aposentados, mas continuam trabalhando, e até essa nova geração, que é a geração Z, que é a última que está inserida no mercado de trabalho. E aí é conflito, né? Como gerenciar isso para quem trabalha na administração, na gestão, e né, por que acontecem, né, tantas desavenças? Claro, cada um tem um modelo diferente, né? As profissões também foram mudando. A gente fala, a própria comunicação, né? A gente que está aqui, trabalha com jornalismo, comunicação. Como gerenciar tudo isso? Então, a experiência que é importante, que a gente falava, né? O importante o ideal seria ter os dois, né? Você pegar essa experiência com essa criatividade do pessoal mais jovem que está vindo aí. Sim. O conflito, ele realmente aparece, tá, Dani? E isso, assim, constantemente, né? Mas a gente percebe que, conforme a gente conversou, né, no início do programa, são gerações totalmente diferentes. Então, assim, as gerações um pouco mais antigas, elas são mais engessadas. Então, elas sentem mais dificuldade em aceitar, né, a criatividade dessa geração mais nova ou até mesmo acompanhar o ritmo, né? Porque essa geração, né, a geração mais nova, ela tem um ritmo de trabalho, de pensamento, de criatividade muito acelerado, né? Então, quando a gente para perceber esse ritmo, né, o pessoal já ficou para trás, né? Não conseguiu acompanhar. E aí cria-se, sim, alguns conflitos. Atualmente, né, a gente vem percebendo que o pós-pandemia também auxiliou muito nessa questão dos conflitos organizacionais hoje. E a gente percebeu, assim, como no pré-pandemia, a família estava toda fora de casa, os pais, né, trabalhavam, os filhos estavam estudando, fazendo algumas atividades ou até trabalhando. Então, existia um modelo que estava tudo bem de relacionamento com o social. Quando veio a pandemia que uniu tudo isso, essa geração foi privada. Ela acabou ficando dentro de casa, só estudando, online, né, da maneira que se podia se estudar, né, mas ela começou a presenciar alguns problemas de familiares, né. A gente pôde observar, a gente fez uma pesquisa, né, e dentro dessa geração percebemos assim, muito abuso, violência doméstica, alcoolismo, as próprias mortes provocadas pela pandemia. Então isso chocou uma geração que ela estava assim, já era frágil, né, de maturidade. E aí ela presenciou isso e ela não tinha nenhum lugar de recurso. A escola estava fechada, a rua estava fechada, e ela não tinha onde expressar isso. E aí quando ela veio para o mercado. Sim, sim. Além, assim, de todo esse cenário que eles passaram a vivenciar em casa também, Dani, o que é interessante a gente observar é que eles não tinham interação também com outras pessoas, até porque a interação maior seria na escola. Logo, quando eles voltaram para o mercado de trabalho, a gente percebe que muitos, né, principalmente a geração Z, voltou ali com bastante estado clínico, né? Então, com depressão, com crises de ansiedade, crises de pânico, e são crianças que estão muito vulneráveis no mercado de trabalho. Então, por exemplo, a gente sabe que o mercado de trabalho não é rosas, né? Então, às vezes acontece algum conflito, algo do tipo, mas é uma geração que não está preparada para conseguir receber alguma coisa desse tipo. Então, vem aí, né, inclusive,
a gente percebe que a rotatividade dessa geração no mercado de trabalho é muito grande. E grande parte dos desligamentos, eles estão acontecendo realmente por essa falta aí do controle emocional do pessoal. Relacionados a isso. Com certeza. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer vocês pela disponibilidade, pelo que vocês falaram aqui hoje. Tenho certeza que foi uma aula interessante para as novas gerações, para as empresas também ficarem atentas a conteúdos como esse, né? Para a gente tentar chegar num denominador comum, digamos assim, né? Com certeza. Muito obrigado e eu quero só agradecer pelo convite e complementar assim que a gente está disponível também para ajudar no que for preciso. Tá joia. Muito Obrigada, obrigada, então, mais muito uma obrigada. vez. Então é isso, o Diálogos da Cidade fica por aqui. Vocês podem acompanhar este programa na íntegra e toda a programação da TV Câmara de São José, que por sinal está bem variada, pelo canal 12.3, aberto, e também pelo youtube.com/câmara-sjc. E se você também tiver interesse em acompanhar as novidades aqui da TV, pode acessar o nosso Instagram, que é o @tvcâmara-sjc. A gente fica por aqui, mais semana que vem tô de volta. Até mais!